Irmãos queridos, mais uma vez, pela misericórdia do Senhor, estamos aqui para meditar na sua palavra. Esta palavra que é sobre todas as palavras, porque é a palavra do Senhor. Esta semana, meus irmãos, eu fui muito impactado com uma reportagem que eu assisti de uma criança em São Paulo. Essa criança de um lar de pais separados, esta criança estava desejando, ia fazer o seu aniversário, queria comemorar o seu aniversário, mas ele fazia questão da presença de seu pai. E aí ele ligou para o seu pai. E o seu pai falou: olha, eu não vou poder estar no seu aniversário. E aquela criança ficou muito triste porque não poderia contar com a presença de seu pai em seu aniversário. E criança, ela começou a pensar na sua cabecinha infantil. Ela falou: não, se meu pai não pode vir, eu vou ligar para quem vai trazer ele aqui. E ligou para a polícia. Reportagem agora da semana retrasada, da data aqui de São Paulo, essa criança. Essa criança ligou para a polícia e relatou àquele policial que estava de plantão que ele ia fazer o seu aniversário e perguntando se ele poderia levar o seu pai, conduzir o seu pai ao seu aniversário. E aquele policial ficou tão impactado com aquela situação, com aquela determinação daquela criança, daquela ideia que ele tivera, e começou a pegar os dados daquela criança, começou a pegar todas as informações, e ele viu que a criança fazia muita questão da presença de seu pai em seu aniversário. Então o policial resolveu conversar com alguns colegas, e no dia do aniversário daquela criança, aqueles policiais foram até aquela casa, compraram alguns presentes e foram ali participar daquele aniversário. E a reportagem mostra, então, aquela criança recebendo vários presentes e ali, mas mostrava uma criança inquieta. Ela olhava para os lados, para o outro, procurando o seu pai. Porque, na verdade, o maior presente que ele queria era a presença de seu pai. E ele não via o seu pai. Eu fiquei ali muito emocionado com aquela reportagem. E, meus irmãos, daqui a pouco entra um policial ali com o seu pai. Que alegria aquela criança ficou, não é? Ficou feliz com a presença de seu pai. E ali todos festejaram, cantaram parabéns. E foi uma grande lição, meus irmãos. E aí eu comecei a meditar numa passagem que mostra bem claro, meus irmãos, a importância da presença também do nosso Deus. E como nós precisamos reagir em relação ao nosso Deus. Precisamos fazer questão da presença do Senhor. Não somente das suas bênçãos, não somente de tudo aquilo que Ele tem para nos dar, mas não abrir mão da presença do Senhor. E eu encontrei esse texto maravilhoso lá em Êxodo 33, 32, 15, não é? São textos, meus irmãos, o 32, por exemplo, mostra, meus irmãos, aquele povo que já tinha sido vitorioso, tinha experimentado a presença do Senhor ali, libertando de um cativeiro de 400 anos do Egito. O Senhor estava presente. E aquele povo depois experimentou, meus irmãos, a travessia ali, meus irmãos, daquele mar tremendo, daquela dificuldade. O exército do Egito agora, atrás deles, não tinha para onde ir. O Senhor abre agora aquelas águas e faz com que eles possam atravessar aquele mar e o exército, e eles veem a ação do Senhor fazendo com que todo o exército do Egito que ali estava fosse sucumbido com aquelas águas. Presença do Senhor dando vitória àquele povo. Depois começaram a caminhar pelo deserto. Durante o dia, meus irmãos, tinham o alimento providenciado pelo Senhor. A presença do Senhor ali, meus irmãos, através daquela nuvem presente, naquele deserto escaldeante, meus irmãos, aquela nuvem para atenuar a caminhada de seus filhos. À noite, aquele fogo intenso, aquela tocha, aquela torre de fogo, meus irmãos, dando também, sinalizando para que eles pudessem se orientar na direção correta. Sempre a presença do Senhor fazendo ali a diferença na vida daquele povo. Mas, meus irmãos, quando Moisés subiu ao Sinai, aquele povo, enquanto o líder estava ali, meus irmãos,
se santificando, ali, meus irmãos, buscando intensamente o Senhor, recebendo do Senhor aquelas tábuas da lei, exatamente para que pudesse contribuir para que aquela caminhada daquele povo fosse antecipada através da obediência, de novos ensinos. O povo estava lá embaixo, impaciente. Um povo que não soube esperar. Um povo, meus irmãos, que agora pressionam Arão para que ele então construísse um outro Deus, como se Deus pudesse ser construído. Então vão construir um falso Deus, um bezerro de ouro. E aí vão dançar, vão louvar, tudo aquele Deus ali. E deram seus ouros, seus apetrechos, seus atavios, como diz a palavra do Senhor, para que fosse construído, meus irmãos queridos, aquele falso Deus. E quando Moisés, depois de 40 dias, avisado pelo próprio Senhor que o povo estava completamente ali se desviando da sua vontade, ali embaixo, Moisés, quando chega e vê aquela realidade tão triste, um povo mostrando e demonstrando a sua ingratidão para com o Senhor. Irmãos queridos, foi a partir daquele momento em que o Senhor, já entristecido com aquele povo, ele vai proferir agora, meus irmãos, lá no capítulo 33 de Êxodo, ele vai orientar, vai dizer para eles: olha, Moisés, você pode seguir adiante com esse povo. Você pode seguir à frente. Tudo que eu prometi a Abraão, a Isaque, a Jacó, eu te darei. Olha, vocês vão vencer os perizeus, os amorreus, os ebuseus, os heteus. Vocês serão vitoriosos, vocês vão poder entrar na terra prometida, porque eu prometi isto lá atrás para os seus pais. Mas tem uma coisa, eu vou mandar um anjo ir com vocês. Eu não estarei com vocês. Eu não irei no meio de vocês. Irmãos queridos, quando Deus agora proferindo essa palavra, quando o povo tomou ciência de que o Senhor não iria caminhar com eles, não estaria presente com eles, eles então agora vão se quebrantar, vão se arrepender, porque eles sabiam que a presença do Senhor era determinante para uma caminhada feliz, uma caminhada de paz, uma caminhada de dignidade. E aí Moisés vai interceder ao Senhor, e ele vai dizer: Senhor, se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui. Lá no versículo 15 nós podemos observar, no capítulo 33, Moisés agora proferindo essa palavra. Mas, meus irmãos, então aquele povo naquele momento se quebranta. Aquele povo, apesar de toda a sua rebeldia, apesar de toda a sua ingratidão, aquele povo toma consciência do seu pecado. Irmãos queridos, o pecado nos afasta da presença do Senhor. O pecado que nós alimentamos no nosso dia a dia nos afasta de uma maneira terrível da presença do Senhor, trazendo infelicidade às nossas vidas, trazendo, meus irmãos, uma enfermidade não somente espiritual, mas muitas vezes até mesmo física em nossas vidas. Tudo isso por quê? Porque queremos fazer, meus irmãos, as coisas do nosso jeito. O povo ali, meus irmãos, quis fazer as coisas da sua maneira, quis fazer o seu próprio Deus, um absurdo. Mas o Senhor, quando Ele está presente, Ele orienta, Ele esclarece, Ele amplia o nosso entendimento. E então, meus irmãos, aquele povo, diz o versículo 4, quando o povo ouviu esta má notícia, começou a chorar. E nenhum deles usou adornos. Meus irmãos, nós temos chorado, temos nos arrependido das nossas falhas, das nossas más decisões. Eles choraram, porque eles sabiam que precisavam da presença do Senhor, faziam questão da presença do Senhor com eles. E nenhum deles usou adornos. Eu estava estudando, meus irmãos, essa parte. Sabe por que eles não usaram os adornos? Porque os adornos tinham sido usados, que eram aquelas peças de ouro que eles tinham, de enfeites,
para construir o bezerro de ouro. Então eles agora não queriam ter mais nenhum contato com nada que tinha servido para o seu distanciamento com o Senhor. Nós precisamos abrir mão, meus irmãos. Nós precisamos nos afastar de tudo aquilo que nos leva a estar distante do nosso Deus. Quando reconhecemos o nosso pecado, precisamos nos afastar deste pecado e precisamos ter uma atitude proativa, demonstrar ao Senhor de maneira clara que nós fazemos questão da sua presença, que nós não abrimos mão, como aquela criança que não abriu mão do seu pai em seu aniversário. Nós não podemos abrir mão do Senhor a cada dia em nossas vidas. Irmãos queridos, então vai agora o líder. Moisés agora vai pedir ao Senhor para que ele reconsiderasse aquele posicionamento. E olha que coisa maravilhosa que vai acontecer. Lá no versículo 17, então o Senhor vai então dizer para eles: então o Senhor disse a Moisés: farei também isso que pediste, pois achaste favor aos meus olhos e te conheço pelo meu nome. Meus irmãos, nós temos encontrado o favor, o Senhor tem encontrado em nós, meus irmãos, favor em nós, em nossos olhos. O Senhor nos conhece pelo nosso próprio nome. Irmãos, esse servo do Senhor também tem um exemplo maravilhoso para cada um de nós. Se os irmãos forem ver também, lá em outro versículo, que aqui dizia que ele acostumava a pegar a tenda e ele fazia o quê? E ele cultuava o Senhor a cada dia. Era um costume, era um hábito. Nós temos que fazer, meus irmãos, da busca do Senhor ser intensa no nosso dia a dia. Não podemos abrir mão dos nossos cultos domésticos, não podemos abrir mão do estudo da palavra, da oração, de demonstrar ao Senhor que Ele, sem Ele, nossa vida não tem significado. Precisamos mostrar isso, meus irmãos, para que nossas vidas sejam agora enriquecidas pela presença do Senhor. Nós temos visto hoje, meus irmãos, em nossos dias, coisas tão tristes. Porque nós vamos agora aí, muitas pessoas enfraquecendo em sua fé. Pessoas que por causa dessa pandemia não participam nem dos cultos online de suas igrejas. Pessoas que deixaram de contribuir, deixaram de dizimar, deixaram de demonstrar ao Senhor a importância que Ele tem para suas vidas. Mas é hora de chorar, é hora de se arrepender, é hora de voltar à presença do Senhor e fazer com que o Senhor saiba que nós não abrimos mão da sua presença em nossas vidas. Irmãos queridos, esse Moisés, que exemplo maravilhoso. Nós temos aquele, meus irmãos, o Cântico de Moisés no capítulo 15, que mostra, meus irmãos, que o Moisés, tão agradecido a Deus pela sua presença, ele vai dizer: o Senhor é a minha força, é o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação, Ele é o meu Deus, portanto eu o louvarei, e é o Deus de meu Pai, por isso eu o exaltarei. Que nós possamos, meus irmãos, também fazer como Moisés. Moisés identificava, mostrava quem era esse Deus para ele. Nós precisamos, meus irmãos, mostrar ao nosso Deus a sua importância para nós. Da mesma maneira que aquele servo assim o fez. Meus irmãos, nós temos exemplos maravilhosos. Nós temos, meus irmãos, lá em Josué, capítulo 7, quando aquele povo perdeu aquela batalha, numa coisa, meus irmãos, uma batalha que era, aos olhos de todos, uma batalha tão fácil de ser vencida, mas perderam por quê? Porque, meus irmãos, eles não fizeram questão da presença de Deus. Nós sempre seremos derrotados sem a presença do Senhor em nossas vidas. Por isso não podemos cometer este grande pecado. Aquele povo, meus irmãos, que tinha sido idólatra, tinha mostrado a sua idolatria ali diante do Senhor. Tinha entristecido o coração de Deus, como nós também entristecemos o coração de Deus muitas vezes. Mas, meus irmãos, reconsideremos. Peçamos perdão dos nossos pecados, nos humilhemos diante do Senhor e falemos para Ele: Senhor, eu não posso viver sem a sua presença.
Que Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã, e que você possa fazer da sua vida um grande avivamento espiritual. Um grande avivamento espiritual na sua vida, a começar na sua vida, levando a sua família também a ter um grande avivamento e levando para a sua igreja esse avivamento que Deus, por certo, fará quando você o buscar e o buscar de todo o coração. Que Deus assim nos abençoe. Amém.